Deus abençoe vocês. Graças a paz, igreja. Amém. Assim o pastor me deixa sem graça. Mas que bom estar aqui com os irmãos. É muito maravilhoso saber que a igreja está vivenciando a campanha. É muito maravilhoso saber que vocês estão passando as ênfases na igreja, porque isso alegra demais o coração dos missionários. Vocês vão ver que quando o missionário sai do campo e ele vem na igreja para trazer um relatório sobre as coisas que têm acontecido no campo, é motivo de alegria, porque nós não estamos sozinhos, vocês estão conosco, como o nosso querido pastor aqui falou, segurando as cordas, para que a gente possa descer lá no fundo, mas nós estamos subindo, na verdade, pastor, para resgatar as almas, para alcançar o céu, para povoar o nosso querido céu. E eu brinquei com o pastor Nino que se eu vim morar um dia aqui na Paraíba, ele era o meu pastor. Porque eu amei tanto a igreja ali do caminho que eu já faço parte, apesar que uma parte da família da Paraíba, né, Gilmar? Você vai falar. Mas eu quero sim agradecer à igreja, ao pastor, pela oportunidade que você possa estar sensível para ouvir aquilo que Deus ainda tem para falar com a amada igreja. Eu creio que a igreja é uma igreja missionária. Hoje pela manhã vocês fizeram a caminhada aí, né? Pelo movimento da evangelização pelo nosso país. E eu creio que grandes coisas Deus ainda tem para fazer aqui para a igreja. E grandes coisas falará ao coração da igreja ainda nesta noite. Então que você possa estar sensível para ouvir o que Deus ainda tem para falar com a igreja sobre alcançar os não alcançados. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Amém. Confesso para vocês que a gente fica desconcertado quando a gente chega em uma igreja missionária. E aí, não sei quem percebeu, quem chegou mais cedo, né? Nós estávamos ali sentados e aí o pastor chamou a gente lá para o gabinete. Eu sempre tive medo de gabinete, né? Desde quando eu me converti. Ele levou a gente para lá e aí chegou... Gente, eu sou ruim de nome, tá escrito, esqueci o nome do pastor. Aí veio o nosso pastor aqui de missões, né? Promotor de missões, professor de história, né? Dá uma aula para a gente. Mas levaram a gente lá para o gabinete. E aí começaram a falar dos feitos dessa igreja. Aí o missionário treme já e fala: eu vou falar mais o que nessa igreja missionária? E a gente vê essa motivação quando fala de PIB. Eu sempre tive medo de PIB também, gente. Sempre, eu não nasci em lar cristão. Eu tive encontro com Jesus através de uma missionária. De uma missionária mais nova do que eu, que foi muito sabida, viu? Ela me ganhou para Jesus para depois ganhar para ela. E ela está aqui. Então eu não nasci, ela nasceu em um lar cristão, eu não nasci em um lar cristão, e ela me ganhou para Jesus. Tá? E uma PIB. Eu sempre tive medo de PIB. E quando fala em PIB em outras cidades, né, assim, aqui na Paraíba você pensa aquelas igrejas bem assim que você não pode nem respirar direito, né? Mas aí você chega numa PIB em Cabedelo e você vê uma igreja assim, vibrante, uma igreja que glorifica o nome do Senhor, uma igreja que a gente vê que tem quantas igrejas saem daqui, pastor? Que o senhor falou? Quantas igrejas? 8 igrejas já saíram daqui. Olha que coisa linda, gente. Uma igreja que faz missões, que ama missões. Então a gente só tem a agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer, o pastor já fez o agradecimento, mas eu tenho que fazer de novo. Ela não gosta não, gente. Vocês precisam ver a cara dela. Quando o pastor falou o nome Berenice, eu tenho que agradecer em nome dos missionários de missões nacionais, a Berenice, que entrou em contato com a gente para falar, querendo saber desse trabalho, porque tinha algo maravilhoso acontecer aqui na Paraíba, que a gente nem imaginava. Mas nessa semana a gente já teve um pouquinho da dimensão do que Deus vai fazer em meio aos povos ciganos. Então, Berenice, em nome de Missões Nacionais, muito obrigado.
pela confiança, deixar Deus agir na tua vida. Ao pastor Nino, que homem maravilhoso, que homem de Deus, o mais bonito de João Pessoa. Segundo minha esposa. Aqui nós temos o Cláudio, né, que é o mais bonito de Cabedelo. Lá em São Paulo, capital, naquela metrópole, o mais bonito sou eu. Vocês nem adiantam querer ir lá, viu, Cláudio? Competir, vocês não vão ganhar, não. Gente, que coisa linda que Deus está fazendo. Obrigado, pastor Nino. Eu falei, pastor, já que a gente vai ficar esses dias aí, arruma mais igreja para conhecer esse trabalho, pastor. Porque quando Deus confiou esse ministério em minhas mãos e nas mãos da minha esposa, a gente entendeu que nós deveríamos levar esse trabalho ao conhecimento das igrejas, conscientização para as igrejas. Então, onde a gente vai, a gente pede oportunidade, né? A gente pede mesmo, o missionário é pidão. E a gente pede oportunidade nas igrejas. E começamos a orar e pedir oportunidades nas igrejas, só que a gente não imaginava que Deus ia atender a nossa oração de uma forma tão imensa. A gente pediu oportunidade nas igrejas, mas ali em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, né? Capital, a gente queria ficar por ali, mas Deus tem levado a gente para outros estados. Do dia 28 de agosto, quando nós saímos de São Paulo, saímos dia 28 de agosto, a Junta de Missões convocou os seus missionários, como ela convoca alguns missionários durante a campanha, espalha pelo Brasil, e chegou a convocação para mim e para Jade. Olha, vocês estão convocados, não é convite não, viu gente? É convocação. Vocês estão convocados para, a partir do dia tal, chegar em Sergipe e ficar até o dia tal, 30 dias em Sergipe. Então saímos de São Paulo dia 28 de agosto, e o pessoal, quando convoca, pergunta assim, ó, qual o aeroporto mais próximo da sua casa? Mais próximo de casa é Guarulhos. Só que eu mandei a mensagem logo em seguida: peraí, não compra passagem para a gente não. Deixa a gente ir de carro, porque de carro a gente vai conseguir alcançar mais igrejas, conseguir passar nas comunidades ciganas, e eles autorizaram. E aí a gente saiu dia 28 de carro, saímos de São Paulo, chegamos dia 30 de agosto em Itabaianinha, em Sergipe, e aí rodamos várias igrejas durante o mês de setembro em Sergipe. E aí pediram para a gente, a coordenadora pediu para a gente ficar mais uma semana. Ficamos mais uma semana lá, e ao término dessa semana nós falamos, né, ou seja, em 36 dias, nós falamos em Sergipe em 42 igrejas. 42, Jorge, ou 44? Isso foi 44. Isso. Em 36 dias nós conseguimos falar em 44 igrejas. E aí chegamos na Paraíba, João Pessoa. Falamos em mais uma igreja, 45 igrejas. Amém. Estamos encerrando essa jornada na 46ª igreja PIB em Cabedelo. Amém. Só que ainda a gente vai voltar. Agora a gente vai para Souza amanhã, depois vamos passar em Sumé, terra do meu pai. Ou seja, aqui tem sangue paraibano, viu? Sou paulistano, nascido em São Paulo, capital, mas com sangue paraibano, de Sumé. A minha esposa também nasceu em São Paulo, capital, filha de baiana com pernambucano. Olha que mistura. Gente, o que mais tem ali em São Paulo, capital, são nordestinos, filhos de nordestinos, viu? E aí nós temos essa jornada, depois vamos começar. Temos que voltar em Sergipe, dia 18. Temos que estar lá em Aracaju para um treinamento que a gente vai dar para o pessoal lá. Aí depois a gente vai começar a ir embora, ainda tem mais uma igreja para falar. E aí a gente vai chegar, a gente vai passar na Bahia, vamos passar na sede da Junta de Missões Nacionais. Vocês vão entender o porquê nós vamos passar lá na sede.
E aí a gente vai chegar em casa lá no finzinho de outubro ou comecinho de novembro. Ore pelos seus missionários, tá? Como diz o versículo da campanha, ainda há muita terra a conquistar. Então eu agradeço ao pastor que atendeu o pedido do nosso pastor Nino, que fez esse contato e nós estamos aqui. Mas aí eu vou falar mais o que nessa igreja? Uma igreja missionária, vibrante, atuante, que ama missões, que cuida dos seus missionários. O que eu vou falar mais aqui, pastor Nino, irmã Jocélia? O que eu tenho mais para falar? Uma igreja apaixonada por missões. Poderíamos encerrar o culto, mas eu creio que Deus ainda tem mais coisas para motivar a igreja. E aí eu peço já, o irmão já projetou aqui, o pastor, nosso pastor promotor, que coisa linda, pastor Nino. Já vai vendo isso, viu, pastor? Coisa boa, a gente tem que aprender para implantar na igreja, né? O pastor promotor de missões. Aí vocês ganham o coração do missionário de vez. Né? E aí o pastor veio aqui e já falou da campanha, que não vai ser mais uma campanha, vai ser a campanha, amém? E domingo que vem, eu já mandei aqui no meu zap aqui, ó, eu mandei para o pastor Jamerson. Né? Desse tamanho assim, gente, boa demais, gente. Já mandei um zap para ele aqui no Inzibim. Falei, ó, mandei vídeo e foto daqui, falei, onde eu estou? Só para provocar, cheguei primeiro. Né? Façam a melhor campanha, entregue a sua melhor oferta, atinjam o alvo que vocês colocaram. Aliás, atinjam não, ultrapassem. Porque através dessa campanha é que os missionários são cuidados nos campos, porque ainda há muitíssima terra a conquistar. Já foi falado aqui a campanha, divisa, olha aí as ênfases: ocupar os vazios batistas, fortalecer a igreja, transformar realidades e alcançar os não alcançados. Infelizmente, eu participo dessa ênfase de alcançar os não alcançados. Porque o povo que Deus confiou a mim e a minha esposa é considerado um povo invisível para a sociedade, para o governo, para a igreja. É um PNA, povo não alcançado. Eu quero compartilhar com vocês, pode passar? Dá para entender o porquê a Junta de Missões Nacionais precisa atingir um alvo de 22 milhões, gente. Olha o tanto de trabalho, olha o tanto de missionários, 1.164 missionários espalhados pelo Brasil, e eu e Jade somos dois desses missionários. Cuidados, sustentados pelos batistas brasileiros. Amém. Eu fiz a brincadeira aí, né, que eu sou o mais bonito de São Paulo. Você sabe que é brincadeira mesmo, né? Mas, gente, eu estou aqui bem cuidado. Eu estou bem cuidado aqui, ó. Eu não estou com roupa rasgada, eu não estou passando fome, pelo contrário, minha filha me fez uma chamada para minha filha, ela falou: pai, já está mais inchadinho, hein? Muito bem cuidado, gente, pelos batistas brasileiros. Cada missionário de missões nacionais tem a sua prebenda, vocês sabiam? Cada missionário de missões nacionais, ele tem plano de saúde. A missionária nesse mês de setembro, durante a campanha, teve um problema em um dente, que teve que fazer uma microcirurgia, teve que fazer uma extração, e a gente estava em Sergipe, e ela entrou no aplicativo, achou um consultório odontológico e foi resolvido o problema, ficou 3 dias de molho. Cuidadas pelos batistas brasileiros. Nós temos plano de saúde, nós temos plano odontológico, nós temos até aquele plano que, gente, eu tenho minha salvação, mas Jesus sabe que ainda há muita terra a conquistar. Nós missionários temos até aquele plano que eu não quero usar tão cedo. Não precisa nem falar, né? Nós temos até plano funerário, gente. Nós somos bem cuidados por vocês. A casa que a gente mora lá em São Paulo é alugada pelos batistas brasileiros.
1.164 missionários, temos 637 missionários radicais, 43 unidades de Cristolândia no Brasil, 2 barcos missionários, aliás, está no terceiro, né? 3 carretas missionárias, gente, mais de quase 3.000 voluntários atuando nas capelanias escolares, quase 1.100 refugiados acolhidos até hoje na Vila Minha Pátria, 3 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, 16 projetos entre os povos indígenas e outros povos não alcançados, que inclusive está o povo cigano. Pode passar? Quero apresentar a nossa família, está aqui eu, Gilmar, a missionária Jadma, é o nome dela, mas eu como marido autorizo você chamar de Jade, tá bom? Todo mundo só chama ela de Jade, então eu autorizo. Pode chamar de Jade. Somos seus missionários há 17 anos. No mês que vem vai completar 17 anos que nós somos missionários oficiais dos batistas brasileiros. Ingressamos no quadro de obreiros da Junta de Missões Nacionais no finzinho de novembro de 2008. Há 17 anos somos seus missionários. O trabalho com o cigano entrou na nossa vida antes de entrarmos para a junta. Em janeiro do ano que vem, nós vamos completar 20 anos que estamos evangelizando os povos ciganos. A foto do meio está a nossa filha mais velha, a Ana Carolina. Nos braços dela estão ali Antônio e Catarina, nossos netinhos, e o bendito do genro, ali, né, do lado. Levou minha filha embora cedo demais, né? Pensa num momento que eu pecava, gente. Eu odiava esse cara. Queria ter nascido cigano, porque isso não ia acontecer. Vocês pararam e falaram, vocês estão pensando aí, será que o missionário, sendo crente, queria matar esse menino? Sim, gente. Crente também peca. Foi o período que eu mais pequei na minha vida, foi quando esse cara chegou na minha porta. E aí depois chegou o outro lá, o Yuri, e carregou a minha filha mais nova, Maria Helena. Eu tinha que ter nascido cigano, mas não nasci cigano, eles levaram embora cedo. Mas gente, vocês devem estar pensando, né? Será que ele queria matar os meninos? Até que vinha umas vontadezinhas, viu gente? Mas aí logo o Espírito Santo falava, calma, você é crente. Aí a vontade ia embora. Mas eu queria ter nascido cigano, porque é um povo maravilhoso. E quem é pai de menina aqui? Levanta a mão. Pai de menina. Olha quantos pais de meninas aí. Não sei se estão solteiras ainda. Os que têm meninas solteiras, pastor, os que têm meninas solteiras vão querer me acompanhar para a comunidade cigana, viu? Sabe por que eu queria ter nascido cigano? Porque no meio do povo cigano, gente, tem uma coisa muito linda, que é proibido namorar. Cadê o glória a Deus dos pais de menina aí? Ah, o homem ali vibrando ali. Aquele eu já ganhei. Aquele eu vou levar para o acampamento. Viu? Ó, tá vibrando assim, ó. Gente, ó que povo, que cultura linda. É proibido namorar. Por isso que eu queria ter nascido cigano, viu? Mas aí o ódio que eu tinha do meu genro se transformou em amor. Olha o presente que ele deu para mim, para Jade, ó. O Antônio vai completar 8 aninhos agora em novembro. A Catarina tem 2 aninhos. Gente, já são mais de 40 dias que ele está fora de casa, né? Jade chora todo dia e faz chamada de vídeo para conversar com eles, viu? Ore pela sua missionária. Pode passar? Quem são os ciganos, gente? Vamos falar da obra missionária que Deus tem feito no campo, né? Quem são os ciganos? Por que os ciganos estão enquadrados entre os não alcançados? Porque o cigano é um dos povos menos evangelizados em nossa pátria. Você já parou para pensar? Talvez não, porque a gente não se lembra dos ciganos. Nós não nos lembramos que os ciganos existem. Quem são os ciganos? Quando fala de cigano, sim, vem um monte de coisa na nossa mente, não é? Você está vendo a foto de um cigano ali com roupas coloridas, mas qual a característica? Quando você vê um cigano, aliás, quem aqui já viu um cigano de perto? Levanta a mão, quem já viu um cigano? Olha só, várias pessoas
já viu cigano? Me dê algumas características de cigano. Como que você sabe que é cigano? Além das roupas coloridas. Lê a mão. Opa, lê a mão. Todo mundo já falando ao mesmo tempo. Lê a mão. Nem vou pedir mais características então. Se vocês estão falando aí, eu perguntei e várias pessoas, lê a mão, né? Estão mostrando assim para mim. Vai dizer que nesta igreja alguém estava andando aí no centro de Cabedelo, João Pessoa, né? Algum lugar movimentado, e de repente uma cigana parou você, puxou pelo braço e falou: vem cá, Gajão, vem cá, Gajinho, deixa eu ler a sua sorte, deixa eu ver o seu futuro. Alguém aqui já passou por essa experiência? Levanta a mão quem já foi parado por uma cigana. Olha só quantas pessoas foram paradas. Quando a cigana parou você deixou ela. Gente, aquieta o coração aí. Vocês estão parecendo a igreja cigana agitada lá, hein? Quando a cigana te parou, você deixou a cigana ler a sua sorte, ver o seu futuro. Estou vendo um monte de gente já balançando a cabeça, né? Qual foi a sua reação? Qual foi a sua atitude? Não precisa me responder. O que você falou para ela quando ela pediu para ver o seu futuro? Não me responda, guarda aí para você. Talvez você está se lembrando nesse momento. Eu não sei se você tratou bem, se você tratou mal, não sei se você era crente, se você não era crente, mas você teve alguma reação, você teve alguma atitude. Algumas pessoas já demonstraram que não deixaram a cigana ver o futuro. O que será que você falou naquele momento? Guarde aí para você, provavelmente você está se lembrando. Porque você vê os ciganos, a gente vê os ciganos nas ruas. Nós somos parados por uma cigana. Mas eles continuam sendo um dos povos não alcançados, um dos menos evangelizados. A gente vê e a gente é abordado por uma cigana. E aí eu te pergunto, quem aqui dessa igreja já evangelizou o cigano? Levanta a mão bem alto quem já evangelizou o cigano. Ninguém. Tem alguém aqui de família cigana? Ninguém aqui desta igreja já evangelizou o cigano. Uma igreja missionária, uma igreja vibrante, uma igreja que ama missões. Mas a divisa da campanha diz que ainda há muitíssima terra a conquistar. Ainda há muito trabalho a ser feito. E a ênfase de alcançar os não alcançados é uma prova disso. Porque você já foi parado por uma cigana. Você vê os ciganos, mas você nunca evangelizou os ciganos. Por que será, querida igreja? E olha que nós temos o DNA de missões. Nós somos frutos de missões. Por que será que a gente não vai até os ciganos? Por que será que não fomos até os ciganos até hoje? É para a gente refletir. Um culto missionário, um período de campanha missionária, não é um período só de arrecadação de dinheiro, igreja. Vocês viram a demanda, a quantidade de trabalho que Missões Nacionais têm. Precisamos sim dos recursos desta igreja, mas não é dinheiro, é oferta. E oferta a gente traduz em amor. Porque quando você entrega a sua melhor oferta para Missões Nacionais, você está enviando ali o teu coração missionário. Por isso, façam a melhor campanha que vocês já fizeram ao longo dessa história, ao longo da história desta igreja. Porque ainda há muitíssima terra a conquistar. Por isso a gente precisa aprender sobre o povo cigano. Quem são os ciganos? Por que você nunca evangelizou os ciganos? Você que ama missões. E eu quero provocar esta igreja nesta noite. Por que você nunca falou de Jesus para os ciganos? Você que foi parado por uma cigana. Por que será, gente? Talvez você mesmo tenha a resposta. Se eu perguntar para você, e eu já vou logo apelar
vou apelar de forma apelativa, sendo bem redundante mesmo, com a sinceridade cristã. Quando você vê um cigano, uma cigana na rua, com aquelas roupas coloridas, as mulheres na rua pedindo para ler a mão das pessoas, vindo em sua direção, o que vem na sua mente? Como que você me define cigano com uma palavra? Pode falar, fica com vergonha não. Quando fala de cigano, o que vem na sua mente? Como? Místico, roubo, o que mais? Medo, o que mais? Trapaceio, o que mais? Tá bom, né, gente? Senti vocês um pouquinho envergonhados. Mas vem na nossa mente somente coisas ruins. Mas hoje veio um missionário aqui provocar a igreja, falar de missões e missões entre os ciganos. Então vamos estudar esse povo a partir de hoje. Amém. Quem são os ciganos? Vamos procurar no dicionário o que significa cigano? Cláudio, coloca por gentileza o vídeo. Sou cigano. Como é seu nome? Fernando. Meu nome é Jéssica Falarinha. Antônio Chato. Thaís Fedorovic. Giovanni Garcia Soares. Bárbara Ivanovich. Christian Samuel Berchak. Graziele Garcia Soares. O que você mais gosta de fazer? Jogar bola, soltar pipa. Gosto de brincar. Gosto de andar de bicicleta. Gosto de várias coisas. Gosto de cantar. Futebol, jogo de luta. Brincar de boneca. Eu gosto de música, gosto de futebol, Jogar bola. pega-pega, esconde-esconde. Eu queria estudar pediatria. Engenheiro civil, porque eles constroem casa, constroem prédios. Eu quero ser atriz. Ser um músico. Queria ser atriz de novela, que eu acho muito legal. Matemática, astronomia. Eu queria que você pegasse esse dicionário e procurasse a palavra cigano. Cigano, homem de raça errante de origem indiana que vive em vários expedientes. Homem de raça errante, Astuto, velhaco e trapaceiro. trapaceiro. Trapaceiro, pessoa que engana. Pessoa velhaca, pessoa que engana. Não! Nós não tem nada a ver com isso que está escrito nesse dicionário. Eu gosto de ser cigano, porque a gente tem uma cultura e minha família toda é cigana. Cigano é meu jeito de ser. É minha cultura e eu acho muito bonito. Velas sobre os caminhos que vão, velas sobre os caminhos que acham, velas sobre todas as pessoas, porque eu vejo Murió na cruz. Isso é um preconceito. Eu tenho o maior orgulho de ser cigana, sabia? Como está o seu coração depois de assistir esse vídeo? Como é que é, irmã? Envergonhado, eu disse. Chega a dar um nó na garganta, né? Que maldade nós fizemos ao longo da história contra o povo cigano, ao ponto de colocar no dicionário que cigano é tudo isso que não presta. Eu tenho certeza, gente, principalmente aqui no Nordeste, vocês têm muitas experiências ruins com ciganos.
quando era pequeno, quando via ciganas nas ruas, vindo na direção, eu corria para dentro de casa e me escondia, porque ensinam para a gente, vocês não falaram aqui, mas ensinam que cigano rouba criança. Isso foi um mal tão grande que nós crescemos, nos convertemos e não fomos até os ciganos, com medo, com preconceito, com discriminação. E aí você vai para o dicionário e se depara com essa definição trágica. Um povo astuto, velhaco e trapaceiro. Será que tem isso no meio do povo cigano? Assim de cigano, astuto, velhaco e trapaceiro. Eu estou há 20 anos com a minha esposa no meio do povo cigano, gente. A gente não veio aqui falar, passar a mão na cabeça do cigano, falar que cigano é tudo bonzinho, bonitinho. Não. Tem um monte de cigano, astuto, velhaco e trapaceiro. Mas e no meio dos não ciganos? Também. Eu brinco, né? Eu falo assim, ó, eu brinco, mas é uma triste realidade, que às vezes até dentro das igrejas tem. Então, gente, não são só os ciganos. Aquele que não tem Jesus no coração, ele é sujeito a ser uma pessoa astuta, velhaca e trapaceira. Como será que poderiam definir a gente no dicionário? Brasileiro. Misericórdia, né? Poderia estar lá, definido assim, ó, brasileiro, povo corrupto, povo do jeitinho. Nós iríamos aceitar, mesmo que faça sentido, porque nós vivemos um país mergulhado em corrupção, no jeitinho. Poderíamos aceitar isso? Não, gente. Porque nós não somos isso. Isso é um pecado que tem que ser combatido. Assim como um povo cigano a trapaça, a enganação, ou algo mais, porque no meio cigano não tem só cigano astuto, velhaco, trapaceiro, tem cigano ladrão, assassino, violento, que bate na mulher, tudo isso dentro do nosso meio. E se tem isso no meio do povo cigano, é um pecado que tem que ser combatido. Não quer dizer que essa é a definição do povo. Só coisa ruim, não é, gente, em volta do povo cigano. Mas vamos começar a falar de coisa boa. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com ações na justiça, nos dicionários, tirar essa definição. E nós começamos a orar. Hoje os dicionários não saem mais com essa definição, gente. Glória a Deus. E se o Ministério Público teve essa atitude, nós, agência do Reino de Deus, nós temos que ter atitude ainda melhor. Nós temos que, além de não definir os ciganos como tudo aquilo que não presta, nós temos que ir lá levar o Evangelho a este povo. Porque quem são os ciganos? Cigano é um povo que tem a sua origem lá no país daquela bandeira. Quem é bom de geografia aí, de história, sei lá, que bandeira é aquela, gente? A Índia. A bandeira da Índia. A raiz do povo cigano é lá da Índia. Aí teve uma perseguição, eles foram expulsos da Índia, se espalharam pelo mundo inteiro, houve uma diáspora, né? Eles peregrinaram pelo mundo inteiro, chegaram em Portugal, de Portugal foram degredados para o Brasil. Chegaram no Brasil no período da colonização. O registro mais antigo do primeiro cigano a chegar no Brasil é de 1574, quando chegou o primeiro cigano no Brasil. Então o cigano é um povo, e como um povo, ele tem aquele outro símbolo ali, ó, que é a bandeira do povo cigano, gente. Olha que coisa linda. Então você vai sair daqui hoje apaixonados pelo povo cigano. É um povo que tem a sua bandeira, tem o seu hino, tem o seu idioma. Você vai sair daqui hoje amando o povo cigano e nos ajudando a alcançar os ciganos para Jesus. Amém. Porque cigano é um povo, cigano é uma etnia. A estimativa é que tenhamos 1.200.000 ciganos no Brasil. Gente, é muito cigano, não é? Sabe quantos missionários, missões nacionais tem? Oficialmente, eu e Jade, missionários receptivos da Junta de Missões Nacionais.
E aí, através da nossa divulgação e de clamarmos ao Senhor da Seara que mande mais obreiros, hoje nós começamos lá em São Paulo, hoje nós temos um casal do Espírito Santo, 3 casais na Bahia, treinados e capacitados para evangelizar os ciganos. Temos um casal em Souza, na Paraíba. Souza, na Paraíba. Vocês conhecem esse estado? O seu estado. A Paraíba, o seu estado, tem uma cidade chamada Souza, que tem a maior concentração de ciganos da América Latina. Vocês sabiam disso? Souza, na Paraíba, é a maior concentração de ciganos da América Latina. São mais de 600 famílias em um bairro. Nós temos um casal lá. Mas nós queremos colocar mais pessoas no campo, porque é muito pouco para ganhar 1.200.000 ciganos. Hoje, se somar no Brasil inteiro, os ministérios que evangelizam ciganos de outras denominações somadas com a gente, não chega a 20 ministérios evangelizando ciganos no Brasil. Nós precisamos conquistar a pátria para Cristo e essa pátria cigana para Jesus. Olha quantas celebridades, olha que povo maravilhoso, que povo importante, gente. Jogador de futebol, Quaresma. Tem mais um que a Jade colocou no slide, né? O pessoal que gosta de futebol, você já ouviu falar do Ibrahimovic? Cigano. Juscelino Kubitschek, Washington Luiz. 2 presidentes ciganos nós já tivemos. Benito de Paula, aquelas músicas lindas dele, né? Cantora Rosana, que com certeza os mais experientes aqui já cantaram a música da Rosana. A irmã tá rindo, né? Irmã, qual que é o nome da música da Rosana? Não, né? Quem sabe, não? Quem lembra? Como uma deusa, né? Nós cantamos, né? Muito bonita, né? O pastor nunca mais vai querer trazer esses missionários aqui. Missionário bagunceiro. Está destruindo, né, pastor? Dedé Santana, dos Trapalhões, Palhaço Carequinha, Elvis Presley. Alguém já ouviu falar de Cecília Meirelles? Cigana, gente. Charlie Chaplin, Eduardo Costa, César Menotti e Fabiano. Né? Olha quantas celebridades ciganos. Muitos não falavam e não falam devido ao preconceito, gente. Você deve estar pensando, por que eles não colocaram o nome de um cigano que você deve estar pensando que é cigano, né? Que toda igreja fala o nome dele. Mas esse daí não é cigano. Você já deve estar imaginando quem é. Está imaginando não? Hã? Sidney Magal, esse daí não é. Mas todo mundo pensa que ele é. Por causa daquela música também, pastor, que eu não vou me arriscar a dançar aqui não, porque senão você vai me expulsar. Mas ele fez aquela música lá, Santa Rosa Madalena, ele dançava daquele jeito lá, né? Mas ele não é cigano. Pode passar? Gente, como ganhar os ciganos para Jesus? Criando relacionamento discipulador. Olha que foto linda, parece 2 ciganas ali, né? A de verde é uma cigana de sangue. A de vermelho é a sua missionária. Olha como ela anda, vestida de cigana, gente. Ela não tem medo de preconceito, discriminação, não. Ela se veste de cigana, se faz de cigana para ganhar ciganas para Jesus. Eu também me visto de cigana às vezes. Mas o homem não chama muita atenção, a mulher chama atenção. Mas de vez em quando eu coloco uma botina com a pontona, assim, que eles gostam bem do estilo country, né? Eu coloco aquelas botinas, eu tenho daquelas botinas, põe uma calça jeans mais apertada, coloco um cinto de fivela, um chapéu. Nos fazemos de ciganos para ganhar os ciganos para Jesus. Amém. Lá em Atos 5,42, a palavra de Deus diz que os discípulos, eles não cessavam, eles andavam de casa em casa anunciando que Jesus era Cristo. Há 20 anos nós andamos de tenda em tenda, de acampamento em acampamento, de comunidade em comunidade cigana,
anunciando que Jesus é o Cristo. E quando você cria relacionamento de amizade, relacionamento intencional, discipulador, você consegue ganhar ciganos para Jesus. Ele leva você para a casa dele, ele vem para a igreja. Mas para isso a gente precisa se aproximar dos ciganos. Quando a cigana te parar a partir de hoje na rua, você não vai mais fugir. Eu não sei o que você falou para a cigana. Várias pessoas falaram que não deixaram a cigana ler a sorte. Quando a cigana te parar a partir de hoje, deixa ela ler a sua sorte. Gente, você concordando ou não, a cigana está ali trabalhando. Ela está ali ganhando dinheiro. Ela desde pequena aprendeu o ofício de ler algumas pessoas. Nós não concordamos, porque nós conhecemos a palavra, mas ela não. Ela vai para a rua ganhar dinheiro. E ganha muito dinheiro, viu? Quando a cigana te parar a partir de hoje, deixa ela ler a sua mão. Não fica com medo, não. Negocia com ela. O povo aqui de Cabedelo, eu sei que tem muito dinheiro, já me falaram, tá? Quando a cigana te parar a partir de hoje, saca logo aquela nota de 200. Essa daí tá difícil, acho que a Jade nunca viu, tadinha. Foi casar com o missionário. Ó, essa daí eu acho que saiu de circulação, porque nunca mais eu vi, né? Não precisa ser 200 não. Saca, quando ela te parar, saca aquela nota que você tem no bolso, 5, 10, 20, o que você quiser. Fala para a cigana assim, ó, dona cigana, eu vou deixar a senhora ler minha mão, mas eu vou te pagar. E paga, infeliz, porque você é crente, não tem palavra. Paga para ela, tem a palavra, viu? Tem muito crente aí que não tem palavra. Guarda o dinheiro no bolso. Deixa ela ler a sua mão. Mas combina assim, ó, eu vou pagar, dona cigana, mas depois eu vou ler a sua. Ela vai relutar, mas ela vai querer ganhar o seu dinheiro, que ela está precisando. E aí você vai deixar ela ler a sua mão. Deixa ela ler a sua mão, gente. Não fica com medo da cigana, não. Elas relatam para a gente que quando elas estão parando as pessoas na rua, quando ela para um crente, o crente vai e bate com a Bíblia na cabeça, expulsa demônio. Aí eu falo, quando elas falavam isso para mim, para Jade, eu falava, isso daí não é batista não, deve ser nossos irmãos pentecostais, que são mais ousados, que já expulsa demônio. Se é o batista, ele sai correndo. Mas eu caí do cavalo, gente, os batistas tratam mal. Jade um dia se vestiu de cigano, de tantas ciganas falar que elas eram maltratadas nas ruas pelos crentes. Jade se vestiu de cigana e foi para a Praça da Sé, lá no centro de São Paulo, junto com as ciganas, para ler a mão das pessoas. Gente, Jade voltou para casa muito triste, porque ela presenciou. Eu confesso que eu fiquei mais triste ainda, porque a Jade não me trouxe R$1, gente. As ciganas vão para a rua, volta com 100, 200, 300, 500 reais. Jade não me trouxe R$1, aí eu fiquei bravo, eu fiquei triste, né? Mas ela não foi para ganhar dinheiro, ela foi para sentir o que a cigana sente. E aí, quando a cigana está parando um, parando o outro, os crentes tratam mal. Então não faça isso, negocia com ela, deixa ela ler sua mão. Mas depois você vai ler a dela. Então deixa ela ler sua mão, deixa ela falar o que ela quiser. Não fica com medo. Tem crente com medo da cigana jogar uma praga. Teve um pastor que chegou para Jade e falou: Jade, mas não é perigoso a cigana me jogar uma praga, Jade? A Jade quase voou na goela do pastor. O pastor com medo da cigana jogar uma praga, gente. Não fica com medo não, deixa ela falar o que ela quiser. Ninguém tem poder para ver o futuro. Mas elas acreditam, deixa ela falar o que ela quiser. Depois que ela ler a sua mão, aí ela vai querer receber. Aí você não vai pagar de imediato não. Você vai falar assim: peraí, dona cigana, nós combinamos. Eu vou ler a sua, depois eu vou pagar. Aí ela vai relutar. Mas você vai ser insistente. Ela não é insistente? Seja insistente.
pega na mão dela, segura bem o pulso assim, ó, que é para ela não fugir, porque ela vai tentar fugir de você. Porque você vai falar, você vai pegar na mão da cigana e vai falar: Dona Cigana, eu sou da primeira igreja batista em Cabedelo, sou ovelha do pastor Edinaldo. Lá nós temos poder para ver o futuro das pessoas, e você tem poder para ver o futuro, gente. Quando você falar isso com a cigana, ela vai querer puxar a mão dela. Não deixa, segura firme. E você vai falar: Dona Cigana, eu estou vendo aqui na linha da sua mão que esse caminho aqui, Dona Cigana, peraí, Dona Cigana, Deus está me mostrando aqui, ó, que esse caminho não está legal. Ela vai querer puxar a mão, os olhos dela já vão lacrimejar. E você vai falar assim para ela: Dona Cigana, eu estou vendo na linha da sua mão que a senhora está indo para o inferno, Dona Cigana. Pastor, olha quanto crente medroso. Olha, assustaram ali, ó, daqui estou vendo o coração de gente batendo, ó. Ô bando de crente medroso. Ela vai assustar também quando você falar isso, que ela está indo para o inferno. Não maltrate a cigana. Pega na mão dela, fala que ela tem que seguir um novo caminho. Aí você fala para ela: Dona Cigana, mas tem a solução para a sua vida. Deus está me mostrando aqui, Dona Cigana, que a senhora tem que seguir esse caminho aqui, Dona Cigana. Tem um homem de braços abertos esperando pela senhora. O nome dele é Jesus. Ela vai cair em lágrimas ali. Gente, não maltrate as ciganas nas ruas. Pega o endereço dela. Onde a senhora mora, Dona Cigana? Quer um culto na sua casa, Dona Cigana? Cigano adora receber o culto na casa dele. Cigano adora que a gente vá lá na casa dele orar. Onde a senhora mora, Dona Cigana? Eu vou mandar meu pastor ir lá. Joga a responsabilidade dos pastores. Brincadeira, gente. Vão lá. Vão falar do amor de Deus. Vão orar pelas ciganas. Mas não maltrate os ciganos. Gente, em abril de 2011, nós inauguramos, está vendo aí a inauguração? Nós inauguramos, você está vendo uma foto ali de um monte de ciganos misturados com não ciganos, porque ali foi o dia de uma inauguração. Pode passar? Nós inauguramos, coisa de batista, viu? A primeira tenda batista cigana de São Paulo, em Itaquaquecetuba. Há 14 anos nós temos uma igreja batista cigana, gente. Para a honra e glória do Senhor, fruto da sua oração, fruto das campanhas que essa igreja já fez. Olha que coisa linda, olha o nosso templo ali. Pode passar? Olha o nosso templo, que coisa linda. Não é? Os ciganos que... Pode voltar, irmão. Os ciganos que gostam de tudo muito aberto, tudo livre, eles se tornaram batistas, estão ficando chato e brinquedo, assembleia para tudo, fizeram uma assembleia para fechar a igreja, para ninguém entrar lá fora dos horários de culto, para não bagunçar, porque ali é a casa de Deus, tem que ter zelo pela casa de Deus. Olha que coisa linda, pode passar. Assim como as crianças maravilhosas que passaram por aqui e foram para o culto infantil, nós estamos investindo nas crianças ciganas, porque nós temos que alcançar a nova geração de ciganos. Porque um cigano velho chegou para a gente e falou: Gilmar, Jade, invistam em nossas crianças, porque vão ser ciganos diferentes. Um cigano não crente falou isso para a gente: invistam em nossas crianças. E nós acatamos isso. Só que ele falou uma coisa triste. Ele falou assim: não perca tempo com cigano velho não, porque cigano velho não tem mais jeito. Invista em nossas crianças. Estamos investindo nas crianças ciganas, mas não estamos nos esquecendo dos ciganos velhos, porque eles têm jeito sim. Olha que coisa linda. Olha a devoção das crianças. Sabe qual o sonho desse ciganinho? É um ciganinho que estava morando no Espírito Santo, agora está lá em São Paulo. O sonho desse ciganinho é se tornar pastor. Amém. Gente, nós temos que investir nas crianças. Quando a gente voltar agora para São Paulo, a nossa equipe está esperando lá, estão lutando, correndo contra o tempo, porque nós vamos ter mais uma inauguração. Sabe o que a gente vai inaugurar até o fim do ano, para a honra e glória do Senhor? Mas a gente precisa da ajuda da igreja. Nós vamos inaugurar. O cigano velho não pediu para a gente investir nas crianças?
nós vamos inaugurar até dezembro. Se vocês nos ajudarem, a primeira tenda batista cigana das crianças. Para isso, por que eu estou falando se vocês nos ajudarem? Vocês viram que a gente tem um trajeto muito longo ainda, né, de viagem. Para ajudar na viagem e nessa inauguração da tenda, comprar o que está precisando lá, e que ainda falta muita coisa. Jade trouxe umas canecas ali, Jade está bem cigana, montou uma feirinha ali, tá? Ela está vendendo umas canecas ali, que o valor vai ser para ajudar o nosso combustível, mas nós vamos mandá-lo lá para São Paulo para ajudar na compra do que precisa para a tenda das crianças. Só que só tem, a Jade falou que só tem umas 20 canecas, né, gente? Então, você não pode ir embora sem comprar aquelas canecas. Se você for embora, o que vai acontecer, Denise? Eles vão estar aqui? Vão estar em pecado. Quem passar e não comprar as canecas, viu? É brincadeira, gente. Mas quem puder, abençoa esse ministério com as crianças. Pode passar. Lá a gente realiza todo tipo de trabalho, né? Pregação do Evangelho, a regularização de documentos, doação de alimento para quem precisa. A maioria dos ciganos não precisa, graças a Deus. Alfabetização, muitos ciganos ainda são analfabetos, tanto os ciganos nômades como comunidades de ciganos. Mas aqui na Paraíba, gente, a gente já sabia, né? Mas a gente foi presenteado em conhecer de perto muitos ciganos, inclusive da igreja do pastor Nino, ciganos formados, diácono. O pastor Nino tem um diácono que é cigano de sangue, olha, uma família cigana na igreja do pastor Nino, da etnia Calon, e muitos ciganos. Nós fomos visitar ciganos em Itapororoca, né? Itapororoca tem uma comunidade de ciganos lá esperando para ser evangelizados, gente. E ciganos formados, trabalhando de carteira assinada. Mas muitos não têm oportunidade simplesmente pelo fato de serem ciganos. E a gente precisa mudar essa realidade. Volta só uma tela. Aqui você vê uma foto de um casamento, né? Eu falei que é proibido namorar. É verdade, gente. Mas quando chega o casamento, é coisa linda. Esse casamento foi eu e Jade que celebramos. Nós já celebramos mais de 20 casamentos de ciganos, gente. É coisa linda. A festa dura de 3 a 5 dias. É coisa fantástica. E é uma alegria para o pai levar a menina de branco para o altar. Vocês entendem, né? Coisa que é banalizada na nossa cultura, eles valorizam muito. É um povo que tem muito a nos ensinar. Mas o principal da obra missionária, pode passar? É a gente ver os ciganos se rendendo aos pés de Cristo. Amém. Olha quanta coisa linda Deus fez Deus tem feito ao longo desses 20 anos. Olha só, aquela cigana pediu para ser batizada foi a primeira, gente. Demorou 7 anos para a gente ver o batismo. Eu estava quase desistindo. Mas aí Jair falou: rapaz, essa obra não é nossa, é do Senhor. Talvez a gente vai morrer e não vai ver resultado, mas outros virão e verão. Mas Deus olhou e foi misericordioso e falou: deixa eu dar um fruto, senão esse gajão aí ele vai desistir da obra. E aí aquela cigana entregou a vida para o Senhor e foi batizada e pediu para batizar com a roupa dela, para todo mundo ver que é uma cigana descendo as águas. Amém. Deus tem feito coisas maravilhosas. E aí virou moda, todo cigano, quando vai batizar, ele quer batizar com a roupa de cigano. As ciganas principalmente, para todo mundo ver que é uma cigana que está descendo as águas. E por que ela pediu para descer as águas vestida com a roupa dela? Lembra que o cigano falou? Cigano velho não tem mais jeito? Ela falou: Jade, deixa eu batizar com a minha roupa para todo mundo ver que é uma cigana que está descendo as águas. E que cigano pode ser de Jesus, sim. Ela foi batizada. Deus tem feito coisas lindas. Pode passar? Que destino, fazendo um trocadilho aí com a leitura de mão, que destino os ciganos terão se a igreja não se posicionar? Se a igreja continuar com medo, com preconceito, não se aproximar dos ciganos, achando que cigano é ladrão,
Cláudio, coloca o vídeo, não o do rio, o batismo do rio não. Coloca aquele cigano louvando, que está de camisa vermelha. Preste atenção na letra dessa música, gente, é bem curtinho. Amando o povo cigano. Pode passar? Acompanhe o que o Senhor está fazendo através das redes sociais. Se der para dar um zoom aí, né? Para o pessoal baixar nosso Instagram. Eu quero encerrar clamando para a igreja a olhar para os ciganos com o olhar de Jesus, não considerar os ciganos impuros. Como naquela passagem de Atos 10, quando Pedro viu toda aquela imagem de animais, naquela visão, e escutou uma voz dizendo: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz disse: Pedro, não chame impuro que Deus purificou. Pedro era um crente religioso. Quando a cigana te parar a partir de hoje, não seja religioso. Considere o cigano gente como a gente. Como Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou e ele disse: levante-se, eu sou homem como você. Seja como esse Pedro. Para encerrar, as ciganas eram impedidas de entrar nas nossas igrejas. Eram barradas simplesmente por usar aquelas roupas coloridas. Mas Deus colocou uma igreja no meio de um acampamento de ciganos. Olha o que Deus faz, irmãos. E aí as ciganas chegaram para Jade e falaram assim: Jade, agora a gente tem a nossa própria igreja, Jade. Nós não vamos mais ser impedidas de entrar na igreja, Jade.
nossa igrejinha está tão linda, Jade. Jade, sabe o que a gente tem vontade? O Jade falou o quê? A gente tem vontade de cantar, já que a gente tem a nossa própria igreja, a gente tem vontade de cantar lá na frente, segurando aquelas pastas. Olha a vontade, o sonho da mulher cigana. Vocês já cantaram segurando aquelas pastas? Elas eram impedidas de entrar nas igrejas. Mas Deus colocou uma igreja no meio do acampamento. E aí eu estava no seminário, eu estava estudando teologia, chegava em casa meia-noite, e uma bela noite, quando eu cheguei, meia-noite, quando eu abri a porta da sala, que eu olhei para onde ficava o nosso computador, a missionária que gosta de dormir cedo, meia-noite ela estava sentada na frente do computador chorando. E eu tomei um susto, eu falei: Jade, o que está acontecendo, Jade? Meia-noite, por que você está chorando desse jeito? Ela olhou para mim e falou: eu vou ensinar as ciganas a cantar. Eu falei: pronto, endoidou. Meia-noite na frente do computador chorando, dizendo que vai ensinar as ciganas a cantar. E eu fui me aproximando para ver o que ela estava fazendo. Ela estava imprimindo letra de música. Gente, 100% das ciganas do acampamento eram analfabetas. E a missionária imprimindo letra de música. E aí que eu falei: meu Deus, minha esposa surtou. Jade, como que você vai ensinar as ciganas a cantar? Elas não sabem ler, você está imprimindo letra de música. Nós somos casados, né? Então, com o seu marido, até onde eu sei, você nunca fez curso de canto, de regência. Como que você vai ensinar as ciganas a cantar, Jade? Você passou por cirurgia na garganta. Como que você vai ensinar as ciganas a cantar? Jade olhou para mim, filha de baiana com pernambucano, já viu, né? Ela olhou para mim e falou: ó, se você não tem fé, Deus vai me honrar. Eu baixei as orelhas e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu pensei: eu acho que Jade esqueceu essa loucura. Quando essa mulher abriu os olhos, a primeira coisa que ela fez, me deu uma mãozada, puxou o edredom e falou: bora para o acampamento, me leva no acampamento que eu vou ensinar as ciganas a cantar. Eu falei: meu Deus, a loucura continua. Levei, né? Ela pegou uma pasta, ela pegou uma bolsa que estavam cheias de pastas, né? Que ela, durante o dia, eu nem tinha visto, ela comprou cartolina, fez umas pastas, encapou de camurça vermelha e escreveu Rosas de Saron e colou aquela letra de música. Chegando no acampamento, ela foi de barraca em barraca das ciganas, chamando as mulheres: bora, mulherada, vão para dentro da igrejinha que eu vou ensinar vocês a cantar. Eu pensei: pronto, olha lá a ministra de missões, vou ensinar vocês a cantar. Aí levou, e as mulheres ciganas empolgadas foram tudo para dentro da igreja. Ela distribuiu as pastas, ela falou: olha, vocês vão cantar, vocês vão realizar o sonho de cantar para Deus, vocês vão cantar no dia do aniversário da igreja. Faltava 2 dias, gente. Eu falei: meu Deus, não vai dar certo. Ao invés de orar, né, eu falei: não vai dar certo. Ela reuniu as mulheres e começou a ensaiar. Aí já viu, né? Aquele ensaio de quem não. Deixa eu olhar para cá, porque ela está me olhando ali. Aquele ensaio de quem não tem experiência. Eu falei: meu Deus, não vai dar certo. E as mulheres na onda dela, tudo empolgadas ali, ensaiando. Aí uma cigana parou e falou: Jade, essas pastas ficaram tão lindas, mas Jade, o que vai adiantar? A gente não sabe ler. Olha que balde de água fria. E o marido dela também, né? Jogando o gosto ruim, falando: não vai dar certo. Em vez de orar, foi aquele desânimo. Jade ficou triste. A igreja fazendo falta para ensinar as ciganas a ler e escrever. Já pensou? Aí uma outra cigana se levantou e falou assim: Jade, não fica triste não. Vocês convidaram os gajões e as gajinhas para vir no dia do aniversário da igreja? Convidamos. Nossa igrejinha vai estar cheia? Vai estar cheia. Ah, então eu sei para que vai servir essas pastas. A gente não sabe ler mesmo. Quando a gente errar a letra da música, a gente põe a pasta assim na cara para ninguém rir da gente. Olha a simplicidade dessas mulheres. Elas só tinham um sonho: cantar para Deus. Eu duvidei, mas a sua missionária disse: Deus vai me honrar.
Coloca o último vídeo, irmãos. Ciganas louvando, e veja um pouquinho o que Deus faz quando você se posiciona, quando você se coloca na disposição de Deus. Não preste atenção na sua missionária regendo, não, tá? Ela pediu para eu não mostrar em nenhum lugar, mas eu coloquei até no YouTube esse vídeo. Você vai ver as ciganas, gente, chorando antes de começar a cantar, enxugando as lágrimas, porque alguém acreditou nelas. Elas estão segurando as pastas sem saber ler, confiando na sua missionária. Olha o que acontece quando você se coloca na disposição de Deus. Nós estamos ali para pregar o Evangelho e não acabar com a cultura de um povo. Por isso a nossa igreja é uma tenda. Por isso as mulheres estão adorando a Deus na cultura delas, com a roupa delas. Quanto vale a alma dessas ciganas? A vida dessas ciganas? Por isso, façam a melhor campanha que vocês já fizeram. A partir de hoje, a orar ainda mais pela obra missionária e pelos ciganos. Quantos de vocês vão se comprometer? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Eu queria até chamar à frente, mas não vai caber aqui. Porque missões se faz com os joelhos dos que oram. Missões se faz com os pés daqueles que vão. Nós estamos montando uma equipe, nós já temos um casal em Souza. Deus levantou neste tempo um cigano que sentiu o desejo de ganhar o próprio povo dele, que é a ovelha do pastor Lino. Na igreja do pastor Lino está sendo montada uma equipe que vai começar a evangelizar os ciganos. Em João Pessoa, em Itapororoca, onde Deus mandar. Mas a gente precisa de mais. E o Senhor da Seara nos ensinou a pedir ao Senhor da Seara que envie mais obreiros. Você vendo tudo isso que você vê, do poder de Deus, você que tinha medo, preconceito, será que você não sentiu um desejozinho assim de ir para o campo missionário, pregar, aprender, entregar para os ciganos, se preparar para quando os ciganos te parar na rua? Se preparar para quando chegar uma família de ciganos na igreja? Será que você não sentiu esse desejo? Missões se faz com os pés daqueles que vão. Alguém aqui sentiu o desejo de evangelizar o povo cigano? Se alguém sentiu esse desejo, levanta a sua mão aí, da onde você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir para que você venha aqui à frente.
Fica aqui, ó. Aliás, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Gente, eu nunca mais vou vir aqui, porque os pastores não vão. Quando eu sair daqui, o pastor vai ligar lá na junta e vai falar: gente, não mande mais esse missionário aqui, porque ele passou do tempo de culto, ele está fazendo uma bagunça aqui na igreja. Vem aqui, você que levantou a mão. É brincadeira, os pastores não vai fazer isso não, senão eu vou ser mandado embora, viu? Você que levantou a sua mão com desejo de evangelizar o cigano, sai do seu lugar, vem aqui em cima. Vem aqui, não fica com medo não, pode vir. Vem aqui. Sai do seu lugar, vem aqui. Porque daqui a pouco eu vou chamar o pastor para orar. Gente, isso aqui é algo muito importante. Vem aqui, fica aqui. Fica aqui. Missões se faz com os pés daqueles que vão. Eu não sei o que Deus vai fazer com a vida de vocês, para onde Ele vai mandar, mas vocês vão aprender sobre os ciganos e vocês vão ser sustentados pelas orações dessa igreja também. Missões se faz com os joelhos dos que oram, com os pés dos que vão e com as mãos dos que contribuem. Gente, nós temos uma missionária que ela já está no campo evangelizando os ciganos, mas a gente veio para essa campanha com o desafio de conseguir mantenedores que adote ela com um mínimo de R$30. Sabe aquele panfletinho do PAN? O nosso acabou, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer o apelo. Se você sentir o desejo, porque nós já temos toda a igreja que vai interceder, nós temos essas pessoas que vão se capacitar, vão ser capacitadas para se juntar ao pastor Nino para evangelizar os ciganos aqui na Paraíba. E nós precisamos de pessoas que sustentem para a gente colocar mais uma missionária no campo, oficialmente pela Junta de Missões. O nome dela é Márcia Freitas. O mínimo é R$30. Você vai pegar, você vai ter que passar o seu nome completo, o seu WhatsApp, e a gente vai entrar em contato amanhã com vocês, para a gente mandar a fichinha pelo Zap, porque a nossa ficha acabou. Mas missões se faz com as mãos dos que contribuem. Será que desta igreja você sentiu o desejo, alguém sentiu o desejo de sustentar financeiramente? O mínimo é R$30. Faça um compromisso de 1 ano. Eu vou orar para que você só desista quando Jesus voltar. Mas faça um compromisso de pelo menos 1 ano. Alguém sentiu o desejo de nos ajudar a colocar mais uma missionária na Junta de Missões Nacionais para ganhar as mulheres ciganas para Jesus? Levanta a sua mão se você sentir desejo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que você vai fazer para juntar R$30. Talvez pese no seu orçamento. Mas olha, gente, se você sacrificar umas 4 Coca-Cola no mês, você consegue manter uma missionária no campo para a gente ganhar ciganas para Jesus. Você que levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente também. Fica com vergonha não. E no final você vai dar o nome para missionário, seu WhatsApp. Quem levantou a mão aí? Eu vi mais gente levantou a mão. Batista tem medo de falar de dinheiro. Gente, não é porque vocês vão assumir um compromisso que você vai parar. A igreja está em obras. A igreja está em reforma. Não é para você falar: olha, eu não vou contribuir mais com a obra aqui da igreja porque eu estou sustentando uma missionária. Não. Esse compromisso é entre você, Deus e o nosso ministério. Não deixe de entregar o dízimo, nem de contribuir com o que precisa aqui da igreja. Tem mais alguém? Se você ficou com vergonha, no final você pode falar com a gente. Está vindo mais uma irmã. Eu quero convidar o pastor Edinaldo que vem aqui, pastor. Pastor, ore pelos nossos novos missionários. Amém. Ore pelos nossos novos e novas parceiras de missões que vão sustentar essa obra. Ore por esse batalhão que vão ser os nossos intercessores, pastor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Ame o povo cigano em nome de Jesus. E muito obrigado por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei aqui se alguma pessoa está aqui e ainda não é evangélico, nunca aceitou Jesus. Aí disse: eu nem levantei a mão para ajudar, porque nem crente eu sou.
mas você tem uma oportunidade muito grande de se enfileirar aqui com a gente e a gente orar pela sua vida. E você, a partir de hoje, você vai entender muito mais do que o pastor falou aqui para nós. É preciso que você entregue sua vida ao Senhor, né? E se tiver alguém aqui que hoje veio disposto ou disposta a aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão também, onde você estiver. Algum visitante, levante a sua mão bem alto, onde você estiver. Levante a sua mão bem alto. Tem algum irmão que está afastado da comunhão da igreja e gostaria de voltar para a comunhão dessa ou de outra igreja? Você se reconcilia aqui e pode seguir para a sua igreja. E se você quiser ficar aqui, segue com a gente aqui nesse trabalho. Tem alguém aqui? Levante sua mão. Irmão, se você está afastado da igreja, e venha para a gente orar também por você. Eu queria orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Levante sua mão. Deus abençoe. Venha cá, meu irmão. Venha cá. Louvado seja Deus. Amém. Tem mais alguém? Pode ver aqui como esse jovem está vindo. Ele é convidado, nosso irmão Jadilson, né? Graças a Deus. Tem mais alguém? Pode vir aqui se reconciliar com Jesus. Você quer vir aceitar Jesus como Salvador? Vem aqui em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este momento tão maravilhoso na vida da nossa igreja, quando nós tivemos a oportunidade de sermos esclarecidos a respeito deste ministério entre os ciganos. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pela vida da sua esposa, pela instrumentalidade deles para alcançar os ciganos, e por esse trabalho que foi demonstrado aqui. Ó Deus, muito obrigado. Agora eu quero apresentar diante do Senhor esses irmãos que foram tocados pelo teu Espírito Santo para se dedicar na evangelização dos ciganos, serem preparados para trabalhar com eles. Que o Senhor abençoe os teus servos, que dessa atitude que é tomada agora possa fluir muitos resultados, como a salvação de ciganos, para a glória do teu nome. Toma em tuas mãos os teus filhos e tuas filhas e vai trabalhando as suas vidas nesta direção, para a glória do nome de Jesus. Pai, abençoe este jovem que veio aqui na frente, Deus, se reconciliando com Jesus. Tome esta vida em tuas mãos, perdoa os seus pecados, lava o seu coração no sangue de Jesus, que aquilo que estava fazendo com que ele continuasse afastado da comunhão da igreja seja dissipado do seu coração, da sua mente, que em nome de Jesus ele seja nesta noite liberto definitivamente para a glória do teu nome. Amém. E que esta vida agora possa aproveitar daqui por diante, ó Deus, essa nova fase de reconciliado com Jesus para servir ao Senhor. Dá-lhe a alegria do perdão, dá-lhe a alegria do Espírito Santo na sua vida, dá-lhe a alegria da sua salvação. Que nesta noite tudo seja renovado na sua mente e no seu coração, e que ele dedique esta vida jovem para servir ao Senhor na beleza da tua santidade. Queremos orar também pelos irmãos e irmãs que resolverem em seus corações ajudar financeiramente com no mínimo R$30. Abençoe este compromisso que eles estão tomando, fazendo diante de ti, e que nunca falta, ó Deus, esta quantia para ajudar a tua obra. Fica conosco, dá-nos a tua bênção
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, abençoe os irmãos. Que bênção, né? Nós vamos.